gente, tudo bem? Na última aula, a gente conheceu um pouquinho da história do Egito Antigo, né? E aí eu falei de uma forma geral sobre algumas características do Egito na Idade Antiga. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre as contribuições do Egito de um modo geral, né? Porque o Egito é uma das civilizações que tiveram a sua história mais antiga, né? A mais longa durante a Idade Antiga e que pôde contribuir bastante para alguns conhecimentos atuais. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas contribuições e no final do vídeo vou focar bastante nas artes e na arquitetura, ok? Então, como eu disse para vocês, a história do Egito, ela foi a mais longa de todas as civilizações antigas, né, que floresceram em torno do Mediterrâneo, né, na região onde surgiram as primeiras civilizações. E a história do Egito, ela se estendeu quase sem interrupção desde aproximadamente o ano 3000 a.C. até o século IV depois de Cristo, né? Os egípcios, eles contribuíram bastante para alguns conhecimentos atuais. A primeira dessas contribuições que eu vou mencionar aqui foi a escrita. Na Mesopotâmia, eu havia dito para vocês que já havia sido criada a primeira forma de escrita do mundo, né, através da escrita cuneiforme, que era feita com uma cunha de madeira em uma tábua de argila molhada, né? E que quando ela secava, ela ficava com o escrito gravado nela. Então a gente chamava de escrita cuneiforme, a escrita da Mesopotâmia. No Egito eram utilizados 3 tipos de escritas, porém a mais conhecida era a escrita pelos hieróglifos, né? Hieróglifos, que eram os desenhos esculpidos em blocos de pedra, que eram necessários especialistas, que eram chamados de escribas, para poder fazer essa escrita. Uma outra diferença entre a escrita do Egito e a escrita da Mesopotâmia é que a escrita mesopotâmica ela é caracterizada pelo uso de símbolos palitos, né, na escrita, principalmente em formato de I, que podiam formar símbolos específicos referente à quantidade, né, usados, por exemplo, na contabilidade dos alimentos, das mercadorias na Mesopotâmia. A escrita hieróglifa, né, que era a escrita do Egito, é caracterizado pelo uso de figuras, como animais e figuras antropomórficas, né, que é aquela figura que eu mencionei para vocês, onde uma parte é o corpo humano e a outra parte é o corpo de um animal. Né? No começo, o sistema usado não era do tipo alfabético, eles usavam imagens para poder expressar as ideias, né, como eu mencionei. Mas mais tarde, cerca de 2000 sinais pictográficos foram usados para poder escrever, né? E mais adiante, esses 2000 sinais eles foram reduzidos para 700 sinais ao longo do tempo, né? Após uma evolução aí na escrita, eles desenvolveram o alfabeto. Né? Esse alfabeto ele foi gravado na Pedra Roseta, que atualmente ela está preservada no Museu Britânico, né? E ele foi uma contribuição para os alfabetos posteriores, ok? Outra contribuição dos egípcios foi o papel e a tinta. Nas margens do rio Nilo havia uma planta chamada papiro que tinha em grande quantidade na região dos egípcios. Então, a partir dessa planta, os egípcios eles criaram um tipo de papel que recebeu o mesmo nome da planta, né? Papiros. E os papiros eles foram dispostos em grandes rolos, eles colocavam esses papiros em rolos que mediam entre 6 e 12 metros de comprimento, e aí eles iam escrevendo nesses rolos de papiros. Eles também extraíam tintas das próprias plantas, né? Eles espremiam as folhas e os caules das plantas e extraíam a partir daí algumas pigmentações. E esses corantes eles eram usados para poder escrever e constituíam então uma forma arcaica de tinta. O calendário também foi uma contribuição dos egípcios. Os antigos egípcios eles eram astrônomos excepcionais, né? Eles foram capazes de prever os eclipses lunares e solares, né? As inundações do rio Nilo, né, que eram as crescentes férteis, eles foram capazes de prever também as crescentes férteis.
e também o tempo ideal para poder plantar e colher. Os egípcios também conheciam os movimentos dos planetas, né, que foi o que permitiu a eles criar o calendário. Então, o calendário egípcio, ele dividiu o ano em 360 dias e 12 meses. E aí, cada mês era composto por 30 dias e cada dia tinha uma duração de 24 horas, né, muito próximo do que a gente tem hoje. No início ou no final de cada ano, eles adicionavam mais 5 dias, né, que eram destinados a celebrações importantes. O calendário egípcio foi a base do calendário que atualmente a gente usa, né, que é chamado de calendário gregoriano, que foi desenvolvido pelo Papa Gregório, né, Gregório XIII, em 1582. Então, a base para a criação do nosso calendário hoje foi o calendário egípcio. A matemática e a geometria também foram duas grandes contribuições dos antigos egípcios. Eles eram talentosos nas áreas da matemática e da geometria. Eles tinham conhecimentos em adição, em subtração, multiplicação e também em divisão. Eles também conheciam as figuras geométricas, né? E puderam calcular inclusive a sua área para poder medir os terrenos na época. Tanto o conhecimento matemático quanto o geométrico foram aplicados durante as construções das pirâmides, né, que foram as primeiras grandes construções que a gente tem aí de conhecimento sobre os egípcios. O tratado matemático mais antigo pertence à civilização egípcia e é o papiro de Ramnes, também conhecido como papiro matemático de Hind. Os egípcios, eles contribuíram bastante para a área da medicina também, com a criação de anestésicos e de antibióticos. Eles usavam plantas para poder aliviar certas doenças, então eles tinham conhecimento das plantas medicinais. Um dos mais antigos tratados da medicina menciona que os egípcios tinham conhecimento sobre como tirar proveito dos narcóticos, né, presentes em determinadas plantas como nenúfar, lótus, cannabis e a papoula, para poder contribuir para algumas doenças. Nesse sentido, essas plantas elas foram utilizadas como analgésicos, o que constitui uma contribuição para a medicina, inclusive a medicina atual, né? De acordo com Mark Nelson, o editor de tetraciclinas em biologia, química e medicina, os egípcios eles descobriram as propriedades antibióticas de certos bolores de pão. Então eles usavam os bolores do pão para poder extrair ali deles algumas propriedades antibióticas, né? E os egípcios eles contribuíram ainda para a área da filosofia e também da literatura. Eles desenvolveram textos sobre astrologia, metalurgia e também sobre culinária. Há também textos egípcios sobre lendas, né, da civilização antiga, sobre experiências dos egípcios na época da Idade Antiga, sobre histórias de aventuras, pensamentos religiosos e filosóficos, entre outros. Entre os tratados religiosos há textos sobre as pirâmides, sobre os sarcófagos e o livro dos mortos. Também existem textos históricos sobre as várias dinastias do Antigo Egito, que são, então, contribuições para que nós tenhamos conhecimento sobre a época do Egito Antigo. As pirâmides e o processo de mumificação dos egípcios também contribuíram para vários outros conhecimentos na construção civil e também na fisiologia humana. Os antigos egípcios são reconhecidos por suas obras de arte, especialmente por suas obras arquitetônicas. As pirâmides, né, o exemplo mais claro da majestade na arquitetura egípcia, eram túmulos, né, destinados aos faraós, às pessoas importantes. Né? Então, os egípcios, eles acreditavam que o espírito ele retornava ao corpo após a morte. É por isso que os corpos das pessoas mais importantes, né, os faraós, eles foram preservados graças à aplicação de certas substâncias químicas. Atualmente, esse processo de preservação é conhecido como mumificação e também é uma contribuição dos egípcios.
O corpo mumificado do faraó, ele era colocado em um sarcófago que tinha orifícios para permitir que o espírito voltasse ao corpo. Esta era uma outra cultura dos antigos egípcios. Das pirâmides egípcias, a pirâmide maior, né, e a mais conhecida é a pirâmide de Gizé, que é uma das 7 maravilhas do mundo. Essa pirâmide ela tem cerca de 145 metros de altura e exigiu o uso de 2.300.000 blocos de pedra para a sua construção. A estátua em pedra, né, em tamanho natural de Quefren, de Gizé, foi esculpida a partir do sólido bloco de diorita, que é um tipo de pedra, né, que é a pedra mais resistente que se podia obter durante o antigo Império Egípcio. A arte pretendia ser útil, não se falava em peças ou em obras belas, né, mas sim em obras eficazes ou eficientes.
E aí, está gostando da aula? Então anote todas as informações de hoje para que a gente possa continuar na próxima aula, ok? Até lá!